Olá, alunos. Meu nome é Yurume Kagami. Eu sou estudante do curso de arte pela Unicentro, Polo Apucarana. Hoje eu vou fazer essa videoaula recapitulando alguns conceitos, trazendo algumas informações e curiosidades, tá? Com relação ao continente africano, então a aula vai ser relacionada com recapitulação do que vocês já estudaram nas disciplinas de História, Geografia e Arte sobre a África. Depois nós vamos passar pelos campos explicando questão de conceitos com relação à arte e cultura, para chegar então no conteúdo da aula que vai ser sobre arte e cultura africana e afro-brasileira, tá bom? Então, vamos lá. A África, ela é um continente que possui 54 países. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa mundi, para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui nós temos o continente africano. No centro do mapa, à esquerda, na parte de baixo, nós temos a América do Sul, para vocês terem uma noção do comparativo de tamanho entre os dois continentes, né? A título de curiosidade, a África ela possui 30 milhões de metros quadrados. Isso equivale a mais ou menos 2 vezes o tamanho da América do Sul. Se for comparado com o tamanho do Brasil, equivalente ao Brasil, dá mais ou menos em torno de 4 vezes o tamanho do Brasil. Em população, a África ela possui 1 bilhão de habitantes, que para a relação da América do Sul é 3 vezes mais que toda a população da América do Sul e 5 vezes mais que toda a população do Brasil. Então, note o tamanho deste continente, né? A quantidade de tanto de extensão territorial quanto em questão de número de habitantes. O continente africano ele só é menor que o continente asiático em número de população e tamanho, tá bom? Na África, então existe mais de 800 grupos étnicos, ou seja, são povos que possuem cultura, valores, costumes, tradições, religiões específicas. Então, cada um desses povos, desses grupos étnicos, eles são únicos, né? Eles compartilham coisas com outros povos, eles entram em contato, mas eles são, assim, cada um tem a sua própria identidade, a sua própria maneira de interpretar o mundo e se relacionar com ele. E na África existem mais de 1.000 línguas faladas. Então, olha a vastidão de idiomas que existe ali, né? A quantidade da diversidade que pode ser encontrado ali, que vai muito mais além do que nós estamos acostumados a ver em vídeos, a ver nas mídias, ou encontrar até mesmo em alguns livros. Vou passar para a próxima imagem aqui agora, que a gente vai agora focar um pouquinho mais. Neste mapa, nós temos ali as regiões aproximadas da época da colonização da África. Ou seja, são os povos, né, os países europeus, quando fizeram a invasão da África e começou o processo da exploração do continente, a escravidão. Então, nós temos ali em vermelho a Inglaterra, temos França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica como os principais países que colonizaram a África. E o tal processo de colonização, ele, além da questão da escravidão, né, que vem para o Brasil posteriormente para formar a nossa sociedade atual, ele interferiu diretamente na questão cultural dos povos africanos, né? Então, houve alteração na questão da arquitetura, a forma como que eles construíam suas cidades, as suas casas. Eles tiveram que se adaptar ao modelo que estava sendo apresentado pelos países dominantes ali da região. Idioma, eles tiveram que aprender o idioma estrangeiro para poder se comunicar também. Teve a questão religiosa, em específico, o cristianismo e o islamismo, posteriormente, que eles tiveram que largar suas religiões de lado, ou então tiveram que disfarçar suas religiões para poder sobreviver agora ali naquele novo estado, né, que se encontrava o país ou a região na qual eles estavam inseridos. No próximo mapa, eu vou trazendo aqui para vocês uma curiosidade com relação à religião na África.
A parte verde, a maioria da população é islâmica. A parte em roxa é o cristianismo, relacionado com a Igreja Católica. A parte que é um verde água, ele existe os dois. A população como que eu vou dizer assim, é quase meio a meio. Você encontra muitos cristãos e muitos islâmicos nessa região, muitos muçulmanos nessa região, né? E aonde você vê que está quase branco, ela tem uma forte influência cristã, mas são regiões onde esses países em específico, eles lutam muito para manter viva a sua própria religião, né? Então, existe a luta cultural por manter os seus padrões, as suas tradições, seus costumes, manter a sua religião e também, às vezes, o sincretismo da religião com o cristianismo. Então, aqui eu trago para vocês terem uma noção sobre como se deu o processo no decorrer das décadas da influência religiosa estrangeira, né? Influência religiosa europeia sobre o continente africano. Então, em 1900, nós temos ali, no primeiro mapa do continente africano, uma grande incidência da religião nativa, né? Pelo menos da conhecida, onde tinha sociedades estabelecidas ainda. A parte em branca ali, ela é toda a região do Saara, tá bom? Do deserto do Saara. Então, ali não foi considerado. Mas onde está mais escuro, um vermelho quase preto, é onde era mais forte a religião nativa dos africanos. E depois, de acordo com essa cor vai clareando, é onde vai se encontrando menos a questão da religião, tá? Em 1970, ou seja, em 70 anos, né, da qual foi analisado, olha como que diminuiu a questão religiosa dos nativos, né, como que ela começou já a ser sobrepujada. Até chegar em 1990, que você encontra ali que até 30% da população do país ainda manteve contato com a religião nativa, com a religião original desses povos, né, que são aquele rosinha claro, meio salmão. Então, ali, de 10% a 30% da população de um país ainda manteve a religião original, né? Poucos países estão acima de 50% da população mantendo os seus costumes, as suas tradições vivas. Então, isso é um processo que a gente vê como um apagamento da história, uma tentativa de apagamento de uma civilização. Nos 3 mapas de baixo, nós temos ali, então, ali está como indígenas, que seria equivalente a nativos africanos, tá? No português, traduzindo. Então, os nativos, nós temos o primeiro mapa ali, mostrando já a decadência, né? A sobreposição das outras religiões. No mapa do meio ali, na figura do meio, nós temos o islamismo, então a questão dos muçulmanos sobre o Império Africano, né? Por causa da proximidade ali com o Oriente Médio, e a religião principal do Islã. E na última figura ali em roxo, nós temos a influência cristã. Então, a influência da Igreja Católica sobre a África, que é a que teve maior influência devido ao processo da escravidão. Então, assim, é uma cultura que foi muito sobrepujada, ela sofreu um processo de branqueamento para que ela pudesse sobreviver, e ela ainda hoje é muito marginalizada. E quando a gente fala em África, a única informação que nos vem, assim, pelo menos mais rápido ao nosso consciente, é o pensamento de uma África de miséria, de sede, de conflitos. Mas a África é muito mais do que isso, né? Então, para mostrar um pouco da diversidade que a África possui, da grandeza que ela possui ainda hoje, aqui é um mapa físico do relevo africano. Então, a gente percebe que nas partes mais amareladas, laranjadas, as partes mais áridas. Então, nós temos ali a incidência dos desertos. Os veios ali estão retratando os rios, cadeias de montanhas. A parte verde mais escura, bem ao centro, nós temos ali a República do Congo, mais ou menos naquela região, que é a maior zona de floresta da África. Toda a região litorânea, basicamente ali onde banha pelo Atlântico, Oceano Atlântico, ela é florestada, tá? Então, a África possui florestas,
ela possui cadeias de montanhas e não é apenas desertos e savanas. Neste mapa, ele traz sobre a vegetação africana, para vocês terem uma noção visual do que eu estou falando. Então, em laranja, nós temos os desertos da África, o maior sendo o Saara, né? E na parte do sul, ali próximo da África do Sul, naquela região toda, temos o deserto de Kalahari. Na parte marrom, nós temos as estepes. Na parte amarela, savanas, que é onde a gente está mais habituado a ver em filmes e animações, são a parte das savanas. E na parte verde, nós temos as florestas. Aí, nessa parte de floresta, eu vou relembrar duas coisas para vocês. A animação do Tarzan, ou do King Kong, né, também dá para ser lembrado, que se passa no continente africano, numa região de floresta. E o desenho de Madagascar, que é aquela ilha grande do lado direito do mapa, que também é uma região de floresta. Então, lembrar que a África ela não é só seca, ela possui seus períodos de seca, mas ela possui toda uma biodiversidade, todo um ecossistema, diferentes tipos de ecossistema no seu território. Da mesma forma que no Brasil nós temos diferentes ecossistemas e não é apenas banhado pelo mar, como é referenciado para o exterior. Então, a gente precisa quebrar um pouco esses estereótipos, essa visão pré-construída que nós temos do continente. Eles têm uma riqueza imensurável de cultura e de detalhes. Precisamos lembrar no aspecto histórico que a África, hoje, ela possui cidades, possui países extremamente desenvolvidos, como a África do Sul, que é o considerado o país mais rico. E devemos lembrar também que houve uma grande exploração europeia em cima dos recursos naturais, da mão de obra escrava e, ainda assim, da questão da imposição religiosa, que levou ao país à decadência. Mas vamos lembrar também que, durante toda a história da África, dos mais de 800 grupos étnicos existentes atualmente, esses grupos, eles eram quase que assim, nômades no início, né? Vamos falar assim. Existiam regiões na qual eles transitavam de acordo com a necessidade, então de acordo com o ambiente, de acordo com o clima, com as estações, eles migravam dentro do seu território, do território que o seu grupo defendia. E durante essas migrações, né, eles tinham contato com outros povos étnicos também. E esses contatos, eles poderiam ser benéficos, realizando trocas de conhecimento, trocas de mercadorias, ou às vezes entrando em conflito pela defesa do seu território, né? Pela demarcação do seu próprio território. Após a chegada do chamado homem branco, esses conflitos aumentam. Por quê? Passamos a ter a divisão da África geopolítica, que foi imposta pelos europeus. Então, essa é a divisão do continente africano atual e seus 54 países. Esses países, eles não respeitam as divisões territoriais dos povos nativos. Então, isso acabou forçando diferentes grupos étnicos com diferentes culturas, com diferentes costumes, valores e religião, a viverem no mesmo espaço. Isso aumenta a questão do conflito entre esses povos, fora o conflito com os colonizadores, que tomaram a terra para si, né? Como aconteceu na relação do Brasil, né? Vamos pensar, quando os portugueses chegaram no Brasil, houve o conflito com os povos indígenas. E esse conflito já existia entre os próprios indígenas e ficou mais forte com a divisão dos estados do Brasil, que fora o conflito entre as tribos indígenas, né, os povos indígenas, ainda teve o conflito com com o povo português, com os estrangeiros que vieram aqui colonizar, né? Então, perceba que essa imagem de conflito na África, ela se deu devido à ação não específica, mas digamos que ela foi potencializada pela ação da divisão dos países a partir da atuação europeia, né? Então, aqui é uma divisão para vocês terem uma noçãozinha, voltando ali da questão do tamanho da África, tá?
para vocês conseguirem assentar um pouco o conhecimento na cabeça de vocês. A África ela é dividida em 5 categorias, né, em 5 grandes regiões. Ao norte, a África Setentrional, e ela recebe esse nome porque são 7 países que fazem essa faixa. De azul, nós temos a África Ocidental, porque ela está à esquerda do meridiano de Greenwich. Em verde, nós temos a África Oriental, que está à direita do meridiano de Greenwich e mais próxima dos países asiáticos, do continente asiático. No meio, nós temos a África Central, não apenas por fazer parte do centro do continente, mas também por estar próxima do Equador, o Equador passar nessa região. E ao sul, nós temos a África Meridional. Esse termo vem por ela estar próxima do meridiano. Aquela região passa o Trópico de Capricórnio, né? Então, você vê que todos os 54 países, né, da divisão geopolítica são agrupados nesses 5 grandes grupos para poder se entender e se trabalhar e pensar a África ainda mais fácil. Fora que essas divisões também, elas nos mostram um pouco da influência dos países colonizadores sobre eles, tá? Então, a África Oriental por estar mais próxima da Ásia, então relações com os povos asiáticos. A África Setentrional ali, ela está mais próxima do Oriente Médio, ali, então nós temos uma questão da relação com a cultura árabe ali muito próxima, muito forte. A África Ocidental é a questão da relação, nós temos não só na ocidental, mas na central e na meridional, com os povos europeus, através da parte onde teve a época das grandes caravelas, né? Das expedições marítimas, do comércio marítimo para ir até as Índias. Então, nós conseguimos perceber algumas separações através dessas divisões da África em 5 categorias, em 5 regiões. Então, aqui neste mapa, ele foi feito por Murdoch, e ele retrata mais ou menos a divisão étnica dos mais de 800 povos da África. Essa, então, era mais ou menos a divisão que ele encontrou pelos estudos que ele fez da África, da onde os povos viviam. Então, você vê que tem regiões muito grandes, regiões muito pequenas, e que essas regiões não foram respeitadas quando foram feitas as divisões. Mostrando agora aqui, ó, em coloridinho, para ficar mais fácil para vocês visualizarem todas as divisões. Então, observe ali que dentro da ilha de Madagascar, olha quantos povos nós temos ali, né? Quantos povos étnicos existem dentro de Madagascar. E Madagascar foi considerado um único país. E, apesar de que antes da colonização já houvessem conflitos entre esses povos, ainda existia um território demarcado por eles. E nem todos os povos eram hostis uns com os outros, tá? Existiam povos mais pacíficos, povos mais agressivos. Então, depois que chegou e se forçou o convívio entre esses povos, principalmente na época da escravidão, esses conflitos só tenderam a aumentar. Então, hoje, os principais notícias que a gente vê sobre conflitos com relação à África se dá por causa da influência da Europa como um todo, né, durante o processo de colonização, por forçar o convívio desses povos. E, de certa forma, a instigação desses conflitos para serem capazes de explorar tanto os recursos naturais quanto a mão de obra africana. Aqui neste mapa fica mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês. Fica um pouco mais fácil para vocês visualizarem. Do lado esquerdo, nós temos a divisão geopolítica do continente africano. Do lado direito, a divisão etnológica de Murdoch. Então, observe ali, nós temos as divisões geopolíticas e nós conseguimos observar que dentro de cada país existe um grande número de povos que foram confinados, entre termos, dentro dessa divisão geopolítica e forçados ao convívio. Isso gera interferência na cultura, na arte, na relação desses povos entre eles e na própria identidade deles, né? A própria forma que eles se entendem como sociedade, como povo, como cultura, com o mundo e com os outros à sua volta.
Então, aqui, só um minutinho. Nós temos que ter, mas para lembrar também aqui uma questão. Deixar aqui. Mas uma questão é com relação a esses povos, né, que eu disse que eles migravam por dentro do seu território, né, de acordo com as necessidades. Nessas migrações, os povos tinham contatos com outros povos e isso gerava algumas mestiçagens. Então, a partir de dois povos, nós temos a origem de um terceiro povo, né, com culturas diferentes ainda. Então, e essas mestiçagens, esses contatos, fizeram com que a África tivesse, em diferentes períodos, grandes reinos, grandes impérios. O mais conhecido, né, estudado na escola, é sobre o Egito. Só que o Egito foi um dos diversos impérios que a África possuiu, um dos diversos reinos que a África possuiu, né? E vamos lembrar da influência romana para a decadência do Egito também, né? Lá na época de Cleópatra e Júlio César, que Júlio César invadiu o Cairo, né? Invadiu o Egito ali para saque, e Cleópatra perdeu o seu império naquele período. Então, veja ali, como eu disse antes, a influência europeia sobre o saque, sobre a exploração africana. Então, a África ela é um dos maiores produtores de diamante e ouro do mundo. Agora, para onde que vai esses recursos minerais? Para os países que estão explorando. Então, manter um olhar fixo na seca, na miséria e no conflito da África é apenas um modo de burlar o nosso consciente da grandiosidade que esse continente possui e da capacidade cultural e artística de todos esses países, de todos esses povos, né? Então, vamos começar agora a entender um pouco mais sobre a questão de os conceitos, né, sobre arte e cultura, para ir começando já a trabalhar o pensamento de vocês, para vocês começarem a conseguir já ver as coisas com um olhar um pouco mais diferente, um pouco mais perspicaz e com capacidade de senso crítico. Então, quando a gente fala em arte e cultura, esses dois termos, por muitas vezes, são tratados como sinônimos. Eles possuem pequenas variações, né, pequenas diferenças, e são tratados, na maior parte do tempo, como sinônimos. Porém, existe uma grande diferença na forma como você emprega eles num contexto. Então, dependendo da forma que você está falando, do assunto ao qual você está se referindo, eles vão ganhar sentidos extremamente diferentes, né? Então, a gente pode entender também, uma das concepções que a gente pode ter é que, sendo a arte uma parte integradora da cultura. Por quê? Quando a gente fala em cultura, a gente está levando em consideração toda a produção humana, toda a linguagem, todas as técnicas, desde a agricultura, religião, superstição, os mitos, as histórias, as fábulas, o modo como se vive e age, as leis, as condutas morais e, consequentemente, a arte, o fazer artístico, né? Então, é possível pensar que a arte ela é um grupo dentro da cultura, é uma subdivisão da cultura. E é na cultura, então, né, que ela estabelece todas as relações necessárias para se estabelecer uma sociedade e para se ter uma identidade social, né? Então, toda a cultura que faz parte de um local é o que vai fazer com que hoje você fale, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, né? Porque são diferentes modos de pensar e de agir que, quando unidos, diferentes características, leis, condutas morais, religião, e por aí vai, que fazem a identidade de um povo. Então, com isso, nós temos hoje o que falamos que nós somos brasileiros devido a isso. Vamos aprofundar um pouco mais para frente, tá bom? Aí, com relação à cultura, nós temos uma coisa que podemos falar assim, que em determinado momento nós temos uma manifestação artística, em outro momento, uma manifestação cultural.
né? Aí entra uma questão de preconceito, bem específico, né? Perdão, travado. Então, né, como a gente vê, assim, quando a gente vai falar da capoeira, das cantigas Folia de Reis, carnaval, estou pegando exemplos do Brasil para ficar mais fácil de ser associado, tá bom? Então, quando a gente pega essas manifestações, a gente chama de manifestação cultural, né? Agora, quando a gente pega e fala assim, um balé clássico, uma orquestra, né, músicas de concerto, o teatro, então a gente se refere como manifestação artística. O que que a gente pode tirar de pensamento disso, que a gente pode refletir a respeito disso? A aula hoje ela é muito sobre essa capacidade de reflexão e interpretação do mundo, tá? Então, peço que fiquem bem atentos no conteúdo. Nessa separação, então, por que que o balé clássico é chamado de manifestação artística? E por que que o frevo é chamado de manifestação cultural? Basicamente, é uma prática, é o conflito, né, entre a prática de ricos e a prática de pobres. É o conflito entre a cultura europeia, né, então, a briga entre as práticas dos homens brancos e a briga e a cultura trazida pelos povos não brancos. Então, a gente tem esse conflito quando a gente fala. É isso que acaba segregando a arte, é quando a gente usa esses termos, manifestação cultural, manifestação artística. Esse conflito entre os dois, entre o rico e o pobre, o branco e o não branco, entre o que era europeu e o não europeu, né? Então, a gente tem que pensar também, neste contexto, que por muito tempo, né, isso é muito antes da existência do Brasil, tá? Que o foco estava na Europa, o foco de desenvolvimento acadêmico, filosófico, sociológico, estava tudo centrado na Europa. Então, por muito tempo, tudo o que não pertencia à Europa era considerado primitivo, era considerado inferior. E apenas o conhecimento deles era considerado conhecimento, né? Então, se a gente pegar a própria arte, ela vem lá da Grécia, né? Do conceito lá trazido pelos filósofos da Grécia, do conceito do belo, e foi se instaurado daí todo um conceito com relação às belas artes, né? Então, tudo que saía fora desse contexto não era considerado arte, não era considerado avançado, não se dava valor, porque não se enquadrava no conceito europeu, né? Então, e essa separação, ela vem até os dias de hoje. É claro que com o passar das décadas, essa discrepância, ela deu uma amenizada, mas ela ainda é muito presente na atualidade. Ela ainda se faz muito presente. E de forma inconsciente, nós acabamos reproduzindo essa segregação, porque já faz parte da nossa cultura, né? Porque nós fomos ensinados assim, nós convivemos num espaço assim. Então, se luta muito para que se quebre esse estereótipo de superioridade e inferioridade que ainda prevalece, né? Então, essa forma de considerar algumas coisas como artísticas, outras coisas como culturais, uma coisa de rico, uma coisa de pobre, isso é uma arte e cultura discriminatória que precisa ser revista. Então, quando vocês se depararem com isso, reflitam. Que tipo de postura você está tomando com relação àquilo, né? Por que que aquilo é visto daquela forma? Né? Critiquem, argumentem, pensem, reflitam sobre essas questões. Então, nessa questão que eu estava falando de manifestação cultural e manifestação artística, nós temos uma outra forma de falar a respeito disso, que é quando a gente chama de cultura popular. Quando a gente fala que algo é popular, é algo que é comum, que é corriqueiro, né? Então, quando a gente fala que algo é uma cultura popular, é uma forma de não só de reconhecer que aquilo faz parte da cultura de um povo, mas quando a gente compara cultura popular
com simplesmente o termo cultura, ou às vezes a gente pode acabar se deparando em materiais acadêmicos, em livros, em algumas pesquisas, com o termo de alta cultura é nada mais do que essa segregação entre o que veio de origem europeia e o que não pertence à origem europeia, entre o que são práticas de pessoas com poderes aquisitivos contra as pessoas marginalizadas ou de sociedades periféricas. Então, vamos pensar agora nessa questão do que seria uma alta cultura, né? Nessa questão, né? Da onde vem o termo cultura? A palavra cultura, ela tem como uma das bases, né, nessa questão, o termo culto, a origem do termo culto, que era usado como um adjetivo de superioridade, para dizer que você era superior, tipo, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa estudada, eu tenho erudição, né? Então eu estudei, eu conheço as ciências, e a partir disso, só que daí, lembrando que isso é na visão europeia, tá? Então, a partir dessas concepções, foi-se entendido que a cultura popular é um subproduto, né? Ela recebe, ela é receptora, ela é simplificadora e transmissora de uma cultura dominante. Então, assim, a pessoa não tem estudo, então ela não consegue entender a grandiosidade da erudição, então ela reproduz para os outros apenas uma parcela dessa erudição, desse conhecimento. Por isso que acaba sendo inferior, porque ele seria fragmentado, tá? Então, a gente lembra que a prática cultural, ela foi, no Brasil, construída e importada. Então, a cultura do Brasil ela foi construída pela cultura dominante. E ela foi importada porque ela veio de fora. Quem seria a cultura dominante? Os homens brancos. Quem são as culturas dominadas? Indígenas, africanos e os demais que vieram depois, logo após a época da escravidão, né? Os imigrantes, que também foram extremamente explorados. Não pense que foi um mar de rosas para os imigrantes. Da mesma forma que não foi fácil para os negros, né, os africanos escravizados, depois de libertos, conseguirem sobreviver em sociedade. Eles foram libertos, entre aspas, mas eles ainda eram mantidos à margem da sociedade, não eram aceitos e tiveram que lutar muito para conseguirem se inserir. E até hoje nós temos reflexos no nosso cotidiano dessa segregação, desse preconceito, que se chama racismo. Então, a gente pode pensar na questão do termo cultura em dois sentidos. Primeiro, a gente pensa que a cultura, como um todo, elas são práticas e fazeres humanos que estabelecem tradições ou respostas perante determinadas situações. O que isso significa, né? Que, de acordo com a situação na qual você está vivenciando ou presenciando, você vai agir de uma forma, porque você foi ensinado a agir daquela forma. E a maioria das pessoas vão agir daquele mesmo jeito, vão encarar as coisas daquele mesmo modo. Então, aconteceu alguma coisa, todo mundo acha normal. Aconteceu algo diferente, considerado diferente, todo mundo estranha. Isso faz parte da cultura, é a forma como você se identifica com o meio e como você interage com ele. E isso influencia na sua personalidade também. E em segundo, né, a cultura, vamos escrever com um C maiúsculo, né? Por quê? Vamos pensar que são práticas que sujeitos e sociedades estabelecem e que não são resumidas a valores econômicos, políticos ou religiosos. Essa definição ela vem através de Pierre Bourdieu, acho que é assim que pronuncia o nome dele. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo bem fácil para se entender. Vamos pegar o carnaval, né? Carnaval, ele é parte da cultura do Brasil. Ele se tornou parte da cultura do Brasil. Ele tem aspecto religioso? Tem. Às vezes, volta e meia é retratado questões religiosas, né? Nos desfiles das escolas de samba. Tem questões políticas? Tem também.
Porque, volta e meia, nós vemos críticas sociais ali, né? Críticas à sociedade, sobre fatos que aconteceram, sobre a insatisfação em determinadas áreas da vida em sociedade. Então, nós temos, sim, ali um aspecto político. Questões econômicas, sim, é uma das manifestações culturais do Brasil que mais arrecadam dinheiro com turismo, que mais movimentam o comércio. Aqueles desfiles fazem gerar um capital muito grande econômico entre as escolas de samba para a produção, né, de um único desfile. Tanto que é um ano de trabalho para se realizar um desfile. Acabou o carnaval, já começam a se preparar para o próximo ano, e ainda assim terminam em cima da hora. Então, existe questão econômica, questão política, questão religiosa no carnaval. Só que ele não é apenas isso. Ele é uma forma de expressar de subjetividade do próprio povo. Então, ele possui esses três aspectos, mas ele não fica preso a nenhum deles em específico. Ele vai além, né? Então, por exemplo, se eu pintar um quadro e querer vendê-lo, ele se prendeu a um aspecto econômico, talvez um aspecto político, dependendo da pintura, num aspecto religioso. Então, ele pode ser dois ou os três conceitos, mas ele está preso nisso, entendeu? Então, ele não é cultura, ele é um objeto de venda. Agora, quando algo não consegue ser englobado e preso nesses três aspectos, economia, política e religião, significa que ele é uma cultura com C maiúsculo. É um patrimônio cultural. Então, é o que a gente pode levar em consideração também agora, né? Voltando à relação arte-cultura. Quando a gente vai falar em cultura, tem um autor, né, que ele trabalha com a visão de que a cultura é o que você vê do presente para o passado. Então, o que aconteceu lá atrás? Linguagens, idiomas, sotaque, códigos morais, as crenças, os hábitos, a culinária, a música, a dança, as festividades, tudo isso que estava ali e que deu origem a uma sociedade, né? Então, isso é perpetuado de geração em geração. E então a gente entende que cultura a gente olha para trás, né? Segundo este autor. Então, tudo que a gente olha para trás para entender o hoje é o que a gente poderia chamar de cultura. E tudo o que a gente vê no hoje para o futuro é o que podemos chamar de arte. Né? É uma das formas de se pensar, porque daí a arte você vê algo do presente que você queira retratar para que gerações futuras vejam aquilo, né? Ou para que ocorram mudanças para o futuro. Enquanto a cultura, você se espelha no passado para entender o presente. Isso é uma das formas de se entender as diferenças entre arte e cultura, para se entender também as relações de poder entre as questões de cultura popular, manifestação artística, alta cultura. Tá? É... Perdão. Então, aqui nós temos essa noção da questão da cultura e da arte. Agora, vamos finalmente para o conteúdo dessa aula, que seria entendermos um pouquinho sobre a questão e as relações da arte e cultura africana e afro-brasileira. O que isso quer dizer? Quando houve a escravidão, e os africanos vieram forçados para o Brasil, eles trouxeram uma imensa carga cultural. Trouxeram muito conhecimento deles, seja no modo de encarar o mundo, né, na sua subjetividade, seja na sua religião, seja na sua forma de trabalhar. Então, eles trouxeram muitas coisas para o Brasil. Só que quando chegou aqui, eles tiveram que se reinventar, adaptar as suas práticas, adaptar seus costumes, seus valores, suas religiões para sobreviver. E povos de diferentes locais da África vieram deste modo e foram forçados a conviver junto.
Então, deste modo, nós tivemos ali sincretismo com os santos da Igreja Católica, então a alteração da religião deles para se adaptar com a nova realidade, a questão de alimentação, a culinária mudou, as coisas do Brasil eram extremamente diferentes da África, o clima, por vezes, eram diferentes também. Povos tiveram que aprender um novo idioma, né? Então, isso acabou se misturando no idioma natal deles e, com o tempo, foi se enfraquecendo. Então, nós temos toda essa relação da cultura africana que chegou no Brasil, se estabeleceu no Brasil e foi se desenvolvendo com o passar dos anos através da influência da Igreja Católica, da cultura portuguesa, da cultura dos imigrantes, da cultura indígena, até chegar nos dias de hoje. Então, nós temos, assim, várias interferências importantíssimas para a formação do Brasil, né? Na construção hoje, por exemplo, do Brasil, nós temos uma forte influência, não apenas europeia, mas africana. Porém, ainda é marginalizada essa cultura, né? Quem que ajudou, como que fala, a preservar essa cultura foi os terreiros de candomblé, que eles tentaram manter a tradição, manter o idioma, manter as práticas africanas vivas no Brasil. Então, o candomblé foi de grande importância para se manter viva essa tradição e cultura dos imigrantes. Dos imigrantes, não, dos africanos escravizados. E por que é tão importante? Hoje, existem pessoas que não sabem a sua origem, sabem que são descendentes de africanos, mas não sabem de onde seus antecessores vieram, né? E muitas pessoas, assim, podem achar que isso é banal, mas há uma cobrança social sobre a identidade dos africanos e dos afrodescendentes. E existe também a cobrança própria deles para entender a sua própria história, para entender de onde vieram. E essas raízes foram se perdendo com o passar do tempo, né? Porque existia um certo medo dos mais antigos de falar que eram escravos, que tinham sido escravos. Então, muitas famílias não falavam que o avô não falava que tinha sido escravo, não tocava no assunto, não conversavam a respeito, não falavam de onde tinha vindo, de onde tinha sido tirado para vir para o Brasil, ou de onde tinha vindo. Então, esse tipo de conhecimento, né, esse tipo de informação foi se perdendo, tanto pela vergonha do que aconteceu, tanto pelo medo de perseguição, né? Então, nós temos muito essa questão. Agora, vamos falar em que momento é que a origem africana, né, da cultura africana no Brasil, ela começou a ser difundida. Foi em torno, assim, principalmente das décadas de 60 e 70, que essa herança negra vinda da África, ela começou a ser deixada de ser vista como algo exótico, diferente e primitivo. Ela começou a ser vista como algo habitual, próxima do cotidiano, do dia a dia, e contemporânea, tipo, ela estava ali, ela faz parte daquilo, né? Daquela realidade, né? Então, é neste período que a gente começa a ter uma noção da ida turística para a Bahia. Por exemplo, o retorno para a Bahia para comer o acarajé, para comer o vatapá, que eram comidas africanas, votivas, né? Era a religião africana essas comidas, e que passaram a chegar na mesa das pessoas, né? Então, daí começou-se o retorno da percussão no samba, por exemplo, que o samba ele teve origem na cultura africana, e depois ele começou a ser branqueado, se assim pode se dizer, que, ou seja, foi sendo retirado os aspectos da cultura africana do samba para que ele se adequasse ao estilo musical europeu. Então, nessas décadas, a partir de 1960 e 70, o samba começa a trazer de volta os instrumentos africanos, né? Começa a trazer de volta os batuques dos atabaques, começam a trazer de volta os instrumentos de percussão.
Começam-se as migrações em direção à Bahia, que é o reduto africano, né, que é considerada a África do Brasil, a Bahia. Então começou-se a ir, porque começou-se a ter interesse, as pessoas começaram a ter interesse nisso, porque como que isso está ali e a gente não se deu conta, mais ou menos, sabe? Então foi mais ou menos nessa época que teve isso. Fora a luta dos movimentos de minorias, né? Pensando que os africanos e afrodescendentes no Brasil são mais de 50% da população brasileira. Eles são tidos como minorias por terem menos acesso aos direitos, ou por terem acesso aos direitos barrados em algumas áreas. Mas não vamos entrar em aprofundamento nisso agora. Então, a cultura negra no Brasil, ela ganhou força e começou a ser valorizada através dos movimentos de minorias, né? Por exemplo, o movimento negro, em suas mais diversas manifestações, para mostrar que eles estavam vivos, que eles estavam ali, que eles tinham história, né? Que eles não eram só alguém que estava ali, ou vítimas, ou descendentes de escravos. Não, eles têm história, eles têm cultura. E eles queriam mostrar isso, queriam manter vivo isso, ter orgulho disso e se reconhecerem como parte da sociedade. Porque esses movimentos trazem a identidade pessoal, né? Reforçam a identidade do sujeito e reforçam a identidade de uma sociedade, de uma cultura também, né? É, apesar, assim, de toda essa luta, né? E de todo avanço que as ciências sociais elas tiveram no decorrer do tempo, ainda tem uma luta muito grande nessa área, né? Ainda não é uma coisa assim que foi superada para se seguir adiante. Ainda existe uma luta muito grande nessa questão. Então, assim, existe ainda essa luta, existe ainda essa desconstrução, e ainda existe essa busca pela valorização da cultura negra, que foi tão importante para que cheguemos na atualidade com a nossa sociedade atual, né? Porque foi através da cultura, através da força de trabalho, através da coragem dos africanos que nós fomos construindo a sociedade, os nossos valores, a nossa cultura atual. Então, precisamos ter o conhecimento, né, da riqueza cultural e estética que essas sociedades trouxeram para nós, que esses povos trouxeram para o Brasil. E continuar trabalhando para diminuir esses estereótipos e entender que não existe uma relação de superioridade e inferioridade. Nós precisamos entender que cada cultura é importante. Então, e cada cultura dos povos que vieram para o Brasil é o que fizeram que hoje nós somos o que chamamos de brasileiros, né? É todo esse conglomerado, os diversos idiomas que influenciaram nos nossos sotaques, nas nossas culinárias, as nossas vestimentas, as nossas festas tradicionais, é o que nós somos hoje por causa dos povos que vieram para o Brasil e da relação, da miscigenação desses povos, dessas culturas, tá bom? Agora, para representar um pouquinho da questão da arte e cultura africana e afro-brasileira, eu vou apresentar um vídeo para vocês. Ele tem em torno de 4 minutos sobre uma música do Boi Bumbá, é uma festividade feita em Paritins, em Manaus, do Boi Bumbá Gracioso. Gracioso é o nome do Boi Bumbá. Em que eles fizeram essa música para 2018 com a participação da Alcione, que eles vão retratar ali as questões da valorização e o resgate da cultura afro e da cultura africana e da cultura afro-brasileira, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui para vocês. Se não conseguirem ouvir o áudio, aí, por favor, acessem o YouTube depois. Tá? O vídeo é esse aqui, ó. Boi de Negro, Alcione e David Aciari.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para ouvir bem o áudio, tá? Qualquer coisa eu vou deixar aqui no chat o nome da música, tá bom? O canto é Alcione David Asiali. Acho que é assim que escreve. Tá? Então, qualquer coisa, vocês conseguem acessar depois essa música. E eu escolhi ela, nesse videoclipezinho feito, porque ela traz o resgate da cultura africana, né? O reconhecimento da cultura africana, o reconhecimento da cultura afro-brasileira. Ela tem aspectos de protesto, então é uma manifestação artística e cultural lá do Amazonas, que Parintins é no Amazonas, tá? Esse foi uma música feita para 2018, para a festividade deles em 2018, e que retrata tanto a questão cultural quanto a questão do protesto, da manifestação contra a sociedade, sobre as coisas que, sim, em diversos aspectos, né? Então ele traz uma reflexão muito grande que eu gostaria que vocês percebessem um pouquinho mais sobre essas características, porque é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, sobre a atividade para ser elaborada, tá? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.